Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula da disciplina de Análise Modernas de Energia. Na aula de hoje nós iremos estudar os transformadores de distribuição e a forma com que eles são modelados para aplicação em fluxo de carga trifásico e em estudos de curto-circuito. Então, o nosso tópico de aula principal será o tópico número 3, na qual iremos verificar quais são os principais modelos de transformadores utilizados. Mas antes iremos verificar aí uma breve introdução acerca desses transformadores e também acerca das formas de conexão que podemos utilizar neste tipo de análise. Então, acerca dos modelos de transformadores trifásicos, nós utilizamos basicamente esse tipo, de transformador na distribuição, que seriam os transformadores aéreos. Na nossa realidade aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, nós utilizamos muito a ligação delta estrela aterrada, tanto é que vai ser o tipo de ligação que utilizaremos como exemplo aqui na aula. Mas existem diversas possibilidades de conexão que vocês podem realizar transformadores, como delta estrela aterrada, como eu falei, delta delta, estrela aterrada e assim por diante. Então, para iniciar aqui a nossa análise, imagine aqui que essa figura representa os parâmetros básicos de um transformador de distribuição que iremos utilizar nessa aula. E aqui nós temos um nó N e um nó M, como vimos também na análise das linhas aéreas. Então, no caso de um transformador, para a nossa situação em específico, estamos vendo nessa aula, aqui seria o nosso lado de alta tensão, o lado de alta, tensão mais elevada, em que temos aqui nossos 4 terminais e as nossas correntes IA, IB e C, que serão representadas aqui por letras maiúsculas. E as tensões VAB, VBC e VCA, que seriam no caso as nossas tensões de linha, seriam as tensões de entrada do nosso transformador. E aqui nós teríamos aqui o lado de baixa tensão, levando em consideração que esse é um transformador abaixador, seria aqui o nosso lado da carga. Então teríamos aqui novamente as correntes IA, IB e C, só que serão representadas com letras minúsculas para representar o lado de baixa tensão. Então, aqui teríamos também as nossas tensões de linha e aqui as nossas tensões entre fase e neutro. Ok? Então, o nosso método de análise de fluxo de carga ele vai ser um método baseado em varredura do sistema. Então, toda a nossa modelagem matemática desta aula de hoje será focada neste método de fluxo de carga. São divididos em duas etapas, que é o forward sweep e o backward sweep. Então, seria, no caso, uma varredura para frente, tomando aí a fonte, ou a nossa subestação, tronco do alimentador como referência, direção às cargas, e o backward seria uma varredura no sentido carga para fonte. Então a gente vai utilizar essas mesmas equações que foram deduzidas na aula anterior para que a gente possa aplicar o nosso método de fluxo de carga. Então, analisando aqui o nosso primeiro modelo de transformador, nós temos um transformador ligado em delta estrela aterrada. Então, a gente percebe aqui pela ligação do primário que ele está conectado em delta. Se vocês observarem bem aqui as ligações, nós temos aqui as tensões VCA, VAB e VBC, polaridades definidas, dada por esses quadrados. E aqui nós temos as nossas bobinas representando o lado de baixa tensão. Então, teremos aqui os terminais de cada bobina, as tensões VTA, VTB e VTC. Temos ZTA, ZTB e ZTC, que seria a impedância saída do transformador. As correntes IA, IB e IC. E as tensões que nós podemos ter entre as fases e entre fase e terra, tendo em vista que nós temos aqui a ligação em estrela aterrada. Então, aqui é o nosso diagrama fasorial dessa ligação. Então, por exemplo, aqui nós temos os terminais VTA, VTB e VTC, em que VAB seria, no caso, a subtração dos vetores de VTA menos VTB. Então, se vocês fizerem essa subtração, como nós vimos na aula passada, nós obtemos aqui esse fasor. Então, a nossa primeira equação é a relação que nós temos, que é conhecida por todos nós,
relação entre primário e secundário do nosso transformador, né? Que seria, no caso, a nossa relação de transformação. Então, a partir dessa segunda equação inicial, nós temos aí as relações que podemos ter entre as tensões do primário e as tensões do secundário, que são justamente dadas por essa relação de transformação do nosso transformador. É dada aqui pela razão entre as tensões primárias e secundárias. E essa matriz aqui, vocês podem se perguntar, né, de onde é que vem esses valores, ou por que nós temos aqui esses elementos negativos. Isso é dado basicamente devido ao fato que nós temos aqui uma defasagem entre as tensões dessas bobinas respectivas em um ângulo de 180 graus. Né? Se vocês observarem bem, nós temos aqui as polaridades invertidas. Então é por isso que surge aqui esse termozinho negativo como os elementos da nossa matriz. Então a gente pode determinar, né, na forma condensada como sendo VLL ABC, que seriam as tensões de linha do primário do nosso transformador, igual a AV, que é igual a NT vezes a nossa matriz, os elementos nulos e negativos, multiplicando VT ABC, que seriam as nossas tensões nos terminais das bobinas do secundário. A gente pode observar que nessa terceira equação, ela fornece as tensões de linhas primárias de um nó N em função das tensões ideais do secundário. No entanto, nós precisaremos de uma relação entre as tensões de fase equivalente no primário, que seria no caso o nosso nó N, né, que seria o nó de alta tensão, que está conectado em delta, em relação à tensão ideal no secundário. Aí vocês podem perguntar, mas por que isso, né? Se a gente voltar aqui no nosso slide, a gente vai ver aqui que na etapa do backward sweep, nós utilizamos a tensão fase neutro do primário, sendo que no nosso primário a gente não tem neutro. O que é que a gente tem? A gente tem as três fases conectadas em delta. Aí surge a questão, né? O nosso questionamento. Como nós vamos determinar a tensão de fase equivalente do primário, que seria uma tensão fase neutro equivalente, né, do nosso sistema, a partir dessas tensões de linha? Então, nosso questionamento ele pode ser resolvido a partir da aplicação da teoria das componentes simétricas. Então, nós vimos nas aulas anteriores, eu nem me lembro mais qual foi a aula que a gente viu, que existe uma relação que a gente pode obter entre as tensões no domínio das componentes simétricas com as tensões nas componentes de fase. Então, essa equação aqui ela é conhecida, nós vimos, inclusive, a análise das linhas de distribuição aéreas, tá? Em que AS é a nossa matriz de transformação para a aplicação das componentes, e que A é nosso elemento que representa o módulo 1 e uma defasagem de 120 graus. Então, a partir disso, nós temos a seguinte premissa. Por definição, a tensão de linha de sequência zero, ela sempre vai ser zero. Então, esse elementozinho aqui, ele sempre vai ser zero. E a relação entre as tensões de fase e linha das componentes de sequência positiva e negativa, elas são conhecidas. Então, a gente pode relacionar essas tensões e, a partir disso, nós podemos agora criar uma relação no domínio das componentes simétricas entre as tensões de fase e as tensões de linha, sendo multiplicada aqui por uma matriz T, cujos elementos T é igual a 1 sobre raiz de 3, uma defasagem de 30 graus, que é justamente a diferença que nós teremos entre módulos e ângulos das tensões de fase e as tensões de linha, no caso, né? Fase neutro e de linha. Então, dessa forma, o que é que nós podemos fazer? Nós temos a relação anterior, seria no domínio das componentes simétricas, que relaciona as tensões fase neutra e as tensões de linha. Nós sabemos também que nós podemos utilizar o teorema das componentes simétricas para ficar mudando o nosso domínio, né, dessas tensões. Então, por exemplo, aqui a gente tem para o primário, né, que é o nosso VLN ABC, que é justamente o que nós queremos encontrar, ele é igual a AS, que é a nossa matriz com os elementos que fazem a conversão das componentes simétricas para as componentes de fase, multiplicando o VLN 012. Isso aqui está no domínio das componentes simétricas. Só que nós vimos no slide anterior que essa matrizinha aqui,
ela é igual a T, que é a nossa matriz, que vai relacionar as tensões de fase neutro com as tensões de linha, multiplicada por VLL, 012, que é a nossa matriz que contém as tensões de linha do domínio das componentes simétricas. Então, a multiplicação dessas duas matrizes pode ser dada por uma outra matriz chamada de W. Então, o que a gente tem no final das contas? A gente tem que a nossa tensão de fase neutro para o primário do nosso transformador é igual a W, e W vai ser igual a AS vezes T, AS para fazer a conversão de componentes simétricas. Aqui, a matriz T que contém os elementos T, que é 1 sobre raiz de 3, ângulo 30 graus. E aqui, para nós fazermos a nossa conversão para o domínio das componentes de fase. Então, vocês percebem aqui que eu não estou mais trabalhando no domínio das componentes simétricas. Então, a partir dessa matriz W, nós podemos multiplicá-la por VLL ABC, que são as nossas tensões de linha do nosso transformador, e a partir daí a gente vai obter agora um conjunto de tensões que o autor determina como sendo tensões equivalentes de fase neutro no nosso primário do transformador, que está em delta. Então, a partir desses artifícios matemáticos, nós conseguimos achar um valor para as tensões do primário do transformador que está conectado em delta, que não possui neutro, mas que é um nível de tensão equivalente. Então, a partir dessa multiplicação dessa matriz W, na nossa matriz cujos elementos são as tensões de linha do primário, nós podemos obter essas tensões equivalentes. E a partir daí também é possível obter as nossas tensões equivalentes do primário em função das tensões do nosso secundário. Esse VT o autor chama como sendo tensões ideais, né? São as tensões obtidas lá nos terminais das bobinas. Okay? Então a gente pode obter essas tensões equivalentes do primário em função dessas tensões VT-ABC, que é justamente multiplicando por W, né, o nosso VLL, que seria as tensões do primário de linha. Só que se a gente fizer a multiplicação de AV sobre VT-ABC, a gente vai obter esse mesmo valor, tá? De VLL. Então a gente vai substituir esse VLL por AV VT-ABC, e essa multiplicação aqui de W por AV, esse AV, para quem não lembra, é a nossa matriz de elementos zeros e elementos nulos, né, aqueles menos 1, multiplicado por NT, que é a relação de transformação do nosso transformador, né, multiplicando por W vai ser igual a AT. Então, dessa forma, a gente obtém as nossas tensões equivalentes em função das nossas tensões ideais do secundário. Então, aqui, como eu falei há pouco, basicamente a gente vai ter a multiplicação de NT, aqueles elementos nulos, pela nossa matriz W. Verificando novamente a nossa imagem, né, o nosso diagrama do nosso transformador, a gente pode ver que existe também uma relação entre as nossas tensões ideais do secundário, aqui na nossa bobina, com as tensões que a gente pode ter aqui, já considerando as impedâncias das três fases do nosso transformador. Então, o nosso VT-ABC, que seria essa tensão, é igual a VLG, seria, no caso, a tensão entre cada terminal de fase e o neutro, ou o terra do nosso transformador, no caso, mais a queda de tensão que a gente vai ter em cada uma dessas impedâncias devido à passagem das correntes IA, IB e IC, que são dadas por I, ABC, em que ZT-ABC é a nossa matriz das impedâncias das fases do nosso transformador. Então, se a gente substituir esse VT-ABC na equação do slide anterior, em VLN-ABC, nós vamos obter a nossa equação como mostrada aqui abaixo. Então, se a gente observar bem, nós vamos ter agora aqui uma função matricial em que nós temos agora os coeficientes AT e BC. Então, a nossa tensão equivalente primária do nosso transformador agora é dada em função da tensão fase neutro do nosso secundário do transformador e das correntes do secundário do nosso transformador, que é justamente aquela equação inicial que nós começamos a trabalhar, do backward e forward sweep. Então, essa equação aqui ela vai ser extremamente útil no nosso método de fluxo de carga.
Então, o nosso AT ele é conhecido, né? Mas o termo BT, se a gente verificar bem essa equação, ele vai ser dada por AT multiplicado por ZT ABC, que é igual a essa matrizinha aqui multiplicada por menos NT sobre 3. Bom, então no slide anterior nós definimos uma relação das tensões fase e neutro equivalentes do primário em função das tensões de fase neutro do secundário e das suas correntes. Agora a gente vai fazer o contrário, né? A gente vai obter uma relação das tensões de fase neutro do primário com base nas tensões conhecidas, que seria no caso as nossas tensões equivalentes de fase neutro do primário do transformador, como vocês podem ver aqui no final. Então, inicialmente, né, a gente já conhece essa relação, é apenas o inverso aqui do que nós vimos lá na nossa relação de transformação, lembrando que isso aqui é aquela matriz de elementos zeros e menos uns, né, que seriam no caso os nossos elementos nulos, multiplicado por NT. Então, se a gente isolar o nosso VT ABC, nós vamos obter esta equação. E a gente viu também que o nosso VLL ABC é igual a VLN ABC multiplicada pela matriz D. Só que quem é a matriz D? A matriz D basicamente é a relação que nós vamos ter da subtração das tensões de fase para a obtenção das tensões de linha. Então, por exemplo, VAB é igual a VA menos VB e assim por diante, né? Então, essa matriz dela também já é conhecida. Então, de forma que a gente pode agora substituir esse termo aqui nessa parte aqui de cima e vai ficar igual a essa parte aqui embaixo, né? Essa equaçãozinha. E esse termo aqui completo, né? Na verdade, a multiplicação de AV a menos 1 por D, a gente vai chamar ele de AT. Vai ser o nosso primeiro coeficiente. Então, AT vai ser igual a AV menos 1, é a nossa relação de transformação, basicamente. Multiplicando o D, vai dar igual a essa matriz. Então, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter VLG ABC mais ET ABC multiplicando IABC. Quem é isso daqui, né? Isso aqui nada mais é do que VT ABC, como nós vimos nos slides anteriores. Então, ó, do outro lado da igualdade, nós vamos ter AT multiplicando VLN ABC. Quem é esse outro termo aqui? Novamente, VT ABC, que a gente acabou de obter aqui nesse mesmo slide. Então, aqui basicamente é VT ABC igual a VT ABC dada em outros termos. Então, dessa forma, a gente consegue obter aqui a nossa equação que relaciona a tensão de fase neutra, né? No caso, a nossa tensão de fase do lado secundário, em função da nossa tensão equivalente de fase do primário do transformador e a corrente que vai percorrer no nosso secundário. Então, o nosso termo BT, né, a partir de uma análise aqui dessa equação, a gente obtém que BT vai ser praticamente igual à nossa matriz DT ABC, que é dada pelas impedâncias das fases A, B e C. Então, para finalizar a nossa aula, né, foi uma aula bem simples. Basicamente, a gente determinou uma função do backward sweep, né, que é a relação que nós vamos ter de uma tensão fase neutro equivalente que nós desenvolvemos, né, do lado primário do nosso transformador, lembrando que ele está em delta e dessa forma a gente não teria um neutro como referência. Então, nós usamos de um artifício a partir do teorema das componentes simétricas para obter esse valor. E esse valor ele é determinado por meio das tensões fase neutro do secundário transformador e suas correntes. E no forward sweep, VLG ABC vai ser dado por meio das tensões equivalentes do primário transformador e também em relação às suas correntes. Então, esses coeficientes A e B nós deduzimos também no decorrer da aula. E essas funções elas serão agora aplicadas no nosso método de fluxo de carga, que nós iremos ver a partir da aula que vem, que é basicamente a análise do capítulo 10 do nosso livro, a nossa referência atual, né, que é o Distribution System Modeling and Analysis, do William Kesting. Okay? Então, caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo no grupo da disciplina ou mande e-mail. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.